Fala aí, gurizada, aqui é o professor Stephen e nós vamos hoje a nossa primeira aula de múltiplos e divisores. O que nós vamos aprender hoje então? O que significa ser múltiplo de um número natural? Como verificar se um número é múltiplo de outro? O que significa ser divisor de um número natural? Como verificar se um número é divisor de outro? O que são critérios de divisibilidade? Quais são os critérios de divisibilidade por aqueles números ali? E a aplicação desses critérios, tá? Vamos ver todos esses itens. Mas não se preocupe, não vai ser muito extensa a aula não, porque a parte ali dos critérios ela é bem sucinta, bem simples, tá? Então, primeiro tópico, o que significa ser múltiplo de um número natural? Para entender o que significa ser múltiplo, temos que determinar um número natural primeiramente para analisar. Por quê? Porque nós temos múltiplos de todos os números naturais. Então, a ideia é elencar um aqui como exemplo para a gente entender como isso funciona. Tá? Então vamos pegar os múltiplos de 2 aqui como exemplo. Quem são os múltiplos de 2? Como é que a gente forma e o que significa ser múltiplo de 2? Tá? Os múltiplos de 2 formam um conjunto numérico, ou seja, um agrupamento de números que tem uma característica importante. Todos esses números são números pares. Então olha só. Como é que a gente forma o conjunto dos múltiplos de 2? Começa pelo zero e vai contando de 2 em 2. Então 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Professor, os múltiplos de 2 são infinitos? São, né? Eu sempre posso ir contando de 2 em 2 infinitamente. São todos os números pares, começando pelo zero, porque o zero ele é um número par também. Tá? Qual é a ideia aqui? Tem duas formas de entender o conjunto dos múltiplos. A primeira é tu começar pelo zero e ir contando, aqui no caso de 2 em 2. A outra é pegar os números naturais, que é o que está escrito aqui nesse segundo parágrafo, pegar os números naturais, lá o 0, 1, 2, o 3 e assim por diante, e multiplicar todos eles por 2. Olha só como é que eu formo esse conjunto. Ó. 0 vezes 2 dá 0, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 2 dá 6, 4 vezes 2 dá 8. É só pegar os números naturais e multiplicar por 2. Dá para entender das duas maneiras, tá? A maneira mais simples de entender aqui é começar pelo zero e ir contando de 2 em 2. Mas só para vocês saberem que múltiplo vem de multiplicação. Então é pegar os números naturais e multiplicar por 2. Essa é a ideia, tá? Bom, isso se aplica para qualquer conjunto de múltiplos, né? Os múltiplos de 3, de 4, de 5 seguem a mesma lógica. Então, quem são os múltiplos de 3? O 0, 3, o 6, o 9, o 12, o 15. É só ir contando de 3 em 3, né? Os múltiplos de 4, 0, 4, 8, 12, 16 e assim por diante, tá? A lógica é a mesma. Olha aqui, ó. Então, quando falarmos de múltiplo, devemos indicar de quem serão os múltiplos, pois a multiplicidade é uma relação entre um número e um conjunto, né? Por exemplo, ali a relação entre o 2 e o conjunto dos naturais. Os múltiplos de 2 são os números naturais multiplicados por 2, que dá aquele conjunto numérico ali. Outro exemplo, ó, os múltiplos de 5. O 0, o 5, o 10, o 15, o 20 e assim por diante. Tá? A ideia é essa. Começa pelo 0 aqui e vai contando de 5 em 5. Bem simples, né? Não esqueçam, tá? Só voltar aqui. Um erro muito comum dos alunos é o seguinte. Eu vou lá e pergunto quais são os múltiplos de 5. O aluno vai lá e começa 5, 10, 15, 20 e assim por diante. Não, gente. 0 é o primeiro múltiplo de qualquer número, porque qualquer número vezes 0 dá 0. Então, comecem pelo 0. Não esqueçam dele. Ele vai aparecer em todos os conjuntos de múltiplos, tá? Então, em um determinado problema, nós podemos falar também de uma parte de um conjunto dos múltiplos. Eu posso não pedir o conjunto inteiro, posso pedir só uma parte dele. Querem um exemplo? Ó? Eu quero os múltiplos de 3 que são menores do que 10. Quem são? O 0, o 3, o 6 e o 9. Só esses. Aí não vai ser um conjunto infinito, porque eu só quero os que são menores do que 10. Outro exemplo. Os múltiplos de 8 maiores do que 16. Quem são os múltiplos de 8? 0, 8, 16, 24. Bom, mas eu só quero os maiores que 16. Então começa pelo 24, ó, 24, 32, 40, ó, vou contando de 8 em 8. Né? 24, 32, 40, 48 e assim por diante. Os múltiplos de 4 que estão entre 20 e 30, quem são? Então, múltiplo de 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32.
mas eu só quero os que estão entre 20 e 30. Então, o 20, o 24 e o 28. Tá? Agora sim, ó, essa parte é muito importante. Como verificar se um número é múltiplo do outro? Como é que eu sei se um número é múltiplo do outro? Bom, posso montar o conjunto dos múltiplos, né? Mas eu vou dar um exemplo para vocês. E se eu pergunto assim, ó, o 364 é múltiplo do 4? Vocês vão ter que fazer um conjunto dos múltiplos de 4 enorme para ver se chega no 364. Não, né, gente? Tem um jeito mais fácil de fazer isso. Qual é a ideia? Tá? Então, olha só. Para que o número A seja múltiplo de um número B, obrigatoriamente o B tem que ser divisor do A. Tá? Então, o A dividido por B tem que ser uma divisão exata. Essa é a ideia. Como é que eu sei, então, se o 364 é múltiplo do 4? Pega o 364, divide por 4. Se der uma divisão exata, é porque ele é múltiplo. Se não der, é porque ele não é. Então, um exemplo, ó, 1.200 é múltiplo de 6? Não vou fazer o conjunto dos múltiplos de 6, né, pessoal? É loucura para ver se chega lá no 1.200. Não vamos fazer isso. Vamos pegar o 1.200 e dividir por 6. Se der uma divisão exata, é porque ele é. Então, 1.200 dividido por 6 dá 200. E ó, resto zero. O que quer dizer isso? Quer dizer que é uma divisão exata. Então, o 1.200 é sim múltiplo do 6. Tá bom? 50 é múltiplo do 3? Divide, ó. 50 dividido por 3 dá 16, mas não deu uma divisão exata, ó. Sobrou o resto 2. Então, 50 não é múltiplo do 3. Não é, tá? Bom, o que significa ser divisor de um número natural? Bom, divisor é o contrário de múltiplo, né? Então, divisor de um número natural, ou fator de um número natural, é todo número pelo qual pode-se dividir o número e ter uma divisão exata. Olha o exemplo aqui, ó. Quem são os divisores de 6? Ou seja, por quem eu posso dividir 6 que dá uma divisão exata? Posso dividir o 6 por 1, por 2, por 3 e por 6. São esses aqui os divisores de 6, tá? Então, os divisores de 6 são 1, 2, 3 e 6. Ah, professor, mas e o 4 e o 5? Pessoal, até posso dividir 6 por 4 e 6 por 5, mas não dá uma divisão exata. Então, não são divisores do 6. A ideia é que dê uma divisão exata. Quais são os divisores do 10? 1, 2, o 5 e o 10. Posso dividir 10 por todos esses aqui que dá uma divisão exata. E o 3, e o 4, e o 6? Não. Não, porque não dá uma divisão exata, tá? Quem são os divisores do 12? Bom, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Tá? Essa é a ideia. Percebam aqui que nós vamos tirar algumas conclusões disso, tá? Quais são? O 1 é o menor divisor de qualquer número natural. Por quê? Porque qualquer número é divisível por 1. Tá? E o maior divisor de qualquer número natural é ele mesmo. Olha aqui, ó. Quem é o menor divisor do 10 é o 1. Quem é o maior é o 10, é ele mesmo. Quem é o menor divisor do 12 é o 1. Quem é o maior é o 12, é ele mesmo, tá? Essa é a ideia. Então, o menor vai ser o 1, menor divisor, e o maior divisor vai ser ele mesmo, tá bom? Então, como verificar se um número é divisor de outro? Essa parte é importante também. Para que o número A seja divisor de um número B, é necessário que B seja múltiplo de A. Logo, B deverá ser divisível por A. A ideia, pessoal, é bem simples, tá? Múltiplos divisores são relações inversas. Então, se um número é divisível do outro, é porque esse outro número ele é múltiplo do primeiro. Querem um exemplo? Se o 3 é divisor do 6, é porque o 6 é múltiplo do 3. Essa é a ideia, tá? Tem uma relação inversa. Então, um exemplo, o 12 é divisor do 144. Para o 12 ser divisor do 144, o 144 tem que ser múltiplo do 12. Como é que eu verifico se o 144 é múltiplo do 12? Divide 144 por 12. Então, 144 dividido por 12 dá 12. Sobra resto zero, é uma divisão exata. Então, sim, o 12 é divisor do 144. Tá? Bom, critério de divisibilidade são maneiras. O que é isso? Vamos começar determinando o que é um critério de divisibilidade. São maneiras de descobrir se um determinado número natural é divisível por outro sem ter que fazer o cálculo. Essa é a ideia. Por exemplo, eu pergunto para vocês, o 1294 é divisível por 2? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o 1294 e vão dividir por 2 para ver se ele é ou não.
Tem como eu saber se ele é divisível por 2 sem fazer o cálculo? Tem. Essa é a ideia aqui. O critério de divisibilidade me diz se um número é divisível por 2, por 3, por 4, enfim, tem vários critérios, tá? Sem ter que fazer o cálculo, sem ter que dispor desse cálculo. Então, como é que eu sei se o número é divisível por 2 sem precisar calcular? É só eu verificar se o número é par. Então, se o número, lembrando que é número par, ó, se o número termina em 0, em 2, em 4, em 6 ou em 8, ele é par. Se ele termina em algum desses algarismos e for par, né, ele é divisível por 2. Simples, né? Então, ó, o 12 e o 90 são números pares, terminam em 0 e em 2, são pares, portanto, eles são divisíveis por 2. 75 e 147 são ímpares, então não são divisíveis por 2. Ó. Posso fazer o cálculo. 12 por 2 dá 6, 90 por 2 dá 45, 75 por 2 dá 37 e sobra 1, 147 por 2 dá 73 e sobra 1. Então, esses dois aqui são divisíveis por 2, esses dois não são, tá? Pares são, ímpares não são. Simples, né? Divisibilidade por 3. Como é que eu sei se o número é divisível por 3? Bem simples, ó. Se eu pegar os algarismos desse número, somar, e a soma deles for divisível por 3, é porque o número inteiro é. Essa é a ideia. Então, vamos pegar exemplos aqui, ó. 1947 é divisível por 3? Vamos testar. 1 mais 9 dá 10, 10 mais 4 dá 14, 14 mais 7, 21. 21, que é a soma dos algarismos, é divisível por 3? É. Então, o 1947 também é. 1948, soma os algarismos. Somei e deu 22. 22 é divisível por 3? Não. Então, ele não é. 1949, soma os algarismos, dá 23. 23 é divisível por 3? Não. Então, ele não é. 1950, ó, 1 mais 9, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 0, 15. 15 é divisível por 3? É. Então, 1950 também é. 1951, soma os algarismos da 16. 16 é divisível por 3? Não. Então, o 1951 também não é. Tá? Lembrando, ser divisível é dar uma divisão exata. Essa é a ideia, né? Então, critério de divisibilidade por 4. Como é que eu sei se o número é divisível por 4? Bom, se ele terminar em 00, ele é divisível por 4. Ou se o número formado pelos dois últimos algarismos for divisível por 4, então ele também é. Exemplos, ó. 4.116 termina em 16, 16 é divisível por 4, então o 4.116 também é. 3.850 termina em 50, 50 não é divisível por 4, então o 3.850 também não é. Tá? Querem outro exemplo? Ó? 100, 100 termina em 00, é divisível por 4, porque termina em 00, tá bom? Então tem que terminar em 00, ou os dois últimos algarismos tem que formar um número divisível por 4. Esse aqui é bem fácil. Critério de divisibilidade por 5. Como é que eu sei se o número é divisível por 5? Simples. Se ele terminar em 0 ou em 5, é divisível por 5. Olha o exemplo aqui, ó. 1110 termina em 0. É divisível por 5. Fechou. 5.054 termina em 4. 4 não é 0 nem 5. Então não é. 1.235 termina em 5. Então ele é. Fácil, né? Aqui, ó, critério de divisibilidade por 6. A ideia aqui, pessoal, é o seguinte. O que é o 6? O 6 é a mesma coisa do que 2 vezes 3. Então, para um número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o número tem que ser par e também a soma dos algarismos dele tem que ser divisível por 3. Tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo para ele ser divisível por 6, tá? Olha aqui. Exemplos. 312 é par? É. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 6 é divisível por 3? É. Então, 312 é. Porque é par e porque a soma dos algarismos é divisível por 3. Tudo ao mesmo tempo. Então, ele é divisível por 6. 609. 609 é ímpar. Não vou nem testar, porque não é. 716 é par. Agora vamos somar os algarismos. 7 mais 1 dá 8, 8 mais 6, 14. 14 é divisível por 3? Não. Então não é. 6.612 é par? É. Vamos somar então. 6 mais 6, 12. Mais 1, 13. Mais 2, 15. 15 é divisível por 3? É.
é par, é divisível por 3. O que isso quer dizer? Quer dizer que o 6.612 também é divisível por 6, tá? Critério de divisibilidade por 8 é parecido com o critério de divisibilidade por 4. Lá naquele critério, o número teria que terminar em 0, 0, ou os dois últimos algarismos tinham que ser divisíveis por 4, né? Aqui é parecido, olha só. Para ser divisível por 8, ele tem que terminar em 0, 0, 0, 3 zeros, ou os três últimos algarismos têm que formar um número divisível por 8. Querem ver? 5.000 termina em 0, 0, 0, então é divisível por 8. 3.300 termina em 300, 300 não é divisível por 8, não é. 13.336, 336 é divisível por 8, então 13.336 também é. 10.180 termina em 180, que não é divisível por 8, então 10.180 também não é, tá? Critério de divisibilidade por 9, esse aqui é igual não, parecido com aquele critério de divisibilidade por 3. Qual era aquele critério? Soma os algarismos, se a soma for divisível por 3, o número inteiro é, né? Olha esse aqui. O número vai ser divisível por 9 se a soma dos algarismos for divisível por 9. Quase a mesma coisa, né? Só que ao invés de por 3 é por 9. Então olha aqui. 6.435. Vamos somar. 6 mais 4, 10. 10 mais 3 dá 13. 13 mais 5 dá 18. Desculpa, o cachorro atrapalhou aqui. Então, somando os algarismos aqui, ó, vai dar 18. 18 é divisível por 9? Sim, 18 é divisível por 9. Então, o 6.435 também é, tá? Aqui, 34.869. Soma, né, pessoal? 3 mais 4 dá 7. 7 mais 8 dá 15. 15 mais 6, 21. 21 mais 9, 30. 30 é divisível por 9? Não. Então, 34.869 também não é. Agora, os mais fáceis de todos. Critério de divisibilidade por 10, por 100 e por 1000. Olha aqui. Quando o número terminar em 0, é divisível por 10. Quando o número terminar em 0, 0, é divisível por 100. Quando o número terminar em 0, 0, 0, é divisível por 1000. Vou continuar aqui, ó. Se o número terminasse em 0, 0, 0, 0, seria divisível por 10.000. Tá? A mesma quantidade de zeros que eu tenho aqui no divisor, eu vou ter no dividendo. Essa é a ideia. 1 zero, 1 zero. 2 zeros, 2 zeros. 3 zeros, 3 zeros. 4 zeros, 4 zeros. Essa é a ideia. Tá? Bom, essa foi a nossa primeira aula então de múltiplos divisores. Peço que vocês façam as questões, façam os exercícios, que na semana que vem vai ter atividade para entregar, tá bom? Essa não, essa que eu vou deixar nessa semana agora não, mas na outra já vai ter. Então, fiquem atentos, vão ser só 2 aulas de múltiplos divisores. Essa primeira aula, depois a segunda, e aí vai ter questões para entregar. Não deixem acumular, tá? Façam os exercícios para ver se vocês entenderam a matéria. E qualquer dúvida me chamem aí. Um abraço para todo mundo aí e ótima semana.